Good morning, folks. Good morning, guys. Coffee in English, episódio 9. Acho que não deve falar episódio 9, né? Não é uma série. Mas a ideia é continuar com esse projeto, ok? Então, hoje é Day 9, ok? Day 9. Hoje é o dia 9 do Coffee in English e hoje você vai aprender mais 15 palavras, vai aprender phrasal verbs, expressões idiomáticas, false friends, que são os falsos cognatos, aquelas palavras que parecem uma coisa, mas não é. Você vai aprender mais 5 palavras da série As 1000 Palavras Mais Usadas do Inglês. Hoje vai para a série das 40 palavras mais usadas, vou falar mais 5 só. Você interage comigo depois no direct e você recebe esse material gratuitamente, beleza? Você vai aprender mais 3 verbos irregulares, e esses verbos irregulares são aqueles que mudam o teu nível do inglês. E isso eu falo em toda aula. Toda live aqui, de segunda a sexta, 5h45 da manhã, eu falo isso. Verbo irregular, quando você aprende, não é memorizar. Memorizar você vai esquecer. Quando você aprender, você nunca mais vai esquecer. Você nunca mais vai esquecer. E vai mudar o teu nível no inglês. Tá? Se você está num iniciante e você focar só nos verbos regulares, você já vai para o intermediário. Simples assim. Por que que você muda de nível com o verbo irregular? Porque eles são os mais utilizados no idioma inglês. Eu tenho um livro, eu tenho um e-book, que eu apresento lá uma quantidade de verbos irregulares. Depois de terminar a live, se você estiver interessado, clique no link da bio, tem um link direto para a compra desse livro, desse e-book. Nesse e-book, na capa dele, tem algumas ferramentas, uma foto de umas ferramentas. Por que que eu coloquei ferramentas? Por quê? Quando você vai se comunicar, em algumas situações, você não sabe a palavra que você precisa. Você precisa explicar o mecanismo daquela palavra, você precisa descrever aquela palavra, você precisa falar o que aquele objeto faz ou aquela pessoa faz, e você não lembra a palavra. As chances de você usar um verbo irregular são altíssimas. Então, os verbos irregulares é como se fosse uma caixa de ferramenta, e ali dentro, quando você precisa fazer alguma coisa, você vai tirar uma das ferramentas. E cada ferramenta é um verbo. É assim que eu defino o verbo irregular. E por isso que eu bato nessa tecla sempre, que você tem que aprender verbo irregular. Você tem que aprender, você não tem que memorizar, você tem que aprender. Ok? O que mais que a gente aprende aqui? Vocabulário. Ah, tem aquelas palavrinhas que você pronuncia igual, é chamada de homophones. Você pronuncia igual, só que ela tem... quando você pronuncia aquela palavra, por exemplo, na aula anterior, na live anterior, foi a palavra, se eu não me engano, foi a palavra right, ou duas lives anteriores, eu não lembro qual. A palavra right. Então, quando você fala right, ou então quando você fala meat, um aluno pode entender aí, você pode ter entendido, meat é carne. E o outro falou, não, meat é encontrar-se. Encontrar-se com alguém, ou alguma coisa. E quando eu falei write, você pode ter falado assim, escrever. E o outro, right. Right é direito, direita. Elas, tanto um quanto o outro estão certos, ambos estão certos. Só que elas são chamadas de homofônicos porque de vez em quando elas confundem, ok? E é importante saber, são aqueles detalhes a mais que fazem você melhorar. Você não precisa, lembra bem disso e anota aí. Você não precisa se comparar com outra pessoa, com alguém assim para você ser igual a ela. Mas, assim, não é que você não precisa se comparar. Você não vai ser, você não será igual a ela. Agora é o seguinte, você precisa ser melhor do que você foi ali no passado. E se você continuar isso sempre, e é difícil continuar isso, mas não é impossível. Se você melhorar toda vez um pouquinho,
você vai alcançar o seu objetivo. Pega aqui meu exemplo. Se eu for me comparar com outras escolas de inglês que tem ali 70 mil seguidores, 50 mil seguidores, tem uma lá que tem 272 mil seguidores. Só que ela não começou ontem. Ela não começou mês passado. E não vem com essa história que você compra lá, aqueles caras vendendo seguidores lá, que você vai comprar lá 100 mil seguidores lá, pagar X. Você vai ter um problema para você depois. Porque não é o público que você quer. Então, comparando ali o esquema que eu estava falando de você melhorar todo dia. Eu tenho poucos seguidores. Só que todo dia o que eu percebo é que aparece mais um, aparece outro. E as pessoas que vão saindo, não tem problema. Quer dizer que o conteúdo que eu estou mostrando não é o conteúdo que ela quer. E está tudo bem, não tem problema algum. Está tudo certo. E aí, o que que eu faço? Eu vou melhorando a cada dia um pouquinho. A primeira live aqui, na semana passada, eu fiz lá 1 hora, eu comecei de um jeito, né, os primeiros 15 minutos, e aí eu mandei aquela live lá para um amigo meu, que é meu mentorando, meu mentor. Aí eu mandei para ele, falei, analise isso daí, veja o que eu fiz aqui. Aí ele falou, ó, faça assim, faça assado, isso aqui tá bom, isso aqui dá para melhorar, isso aqui tá ruim, tira. E aí, o que que eu fiz? Na segunda live, eu já melhorei um pouquinho. E depois você vai melhorando um pouquinho. E assim você vai crescendo. Vamos utilizar isso no idioma inglês. E o tema da live de hoje é Seja Sem Vergonha. E aí nós vamos utilizar isso, como é que vai ser? Tá? Vamos utilizar isso no teu estudo de inglês. Imagine assim, ó. Vamos pegar uma jornada do herói que vai aprender inglês. Sonho de um livro que eu quero escrever. Eu comecei, e aí as atividades todas, tal, eu parei, dei um pause nele, mas está lá pronto, eu tenho as cenas que eu vou seguir e tal, mas não dei continuidade. Mas esse livro vai sair um dia, que é a jornada de um aluno de inglês. Tá? Mas vamos pegar uma outra hipótese assim. O cara está trabalhando numa empresa multinacional e ele faz o serviço direitinho, mas ele não tem nenhum cargo de chefia. Nenhum. Ele não é supervisor, ele não é diretor, ele não é encarregado de nada, ele só é um assistente do assistente lá e tudo mais. Só que ele faz muito bem o serviço dele. E quando você faz muito bem o seu serviço, você chama atenção. E o cara está ali, ele não estuda inglês. Ele está numa multinacional, ele não quer nem saber para o inglês. Ele sabe que ele precisa. Ele já viu pessoas de outros países ali. Vamos pegar um cenário mais simples. Ele já viu os americanos visitando a empresa, os donos, os supervisores, os diretores visitando, indo até no setor dele, e aí aquele momento assim, né, que todo mundo fica, hello, good morning, e só isso, não sai mais nada. Tá? Ele já passou por isso, e ele não muda. E ele não muda. Aí, do lado dele, tem uma pessoa lá do interior. Vamos supor uma cidade assim, bem longe mesmo. Uma cidade, mas ninguém conhece. Deixa eu ver um nome bem estranho assim. Autônia. Ninguém conhece isso daí. Aí pega uma pessoa dali, bem no interior, fala aquele sotaque bem no interior, e ele se mudou para a capital, e ele está trabalhando na multinacional, e aí ele lembra do conselho do pai dele. E o pai dele falou assim, você vai para a capital e você vai se dar bem. Só que para se dar bem, você vai fazer o seguinte, foca numa coisa só, veja o que você precisa para crescer dentro daquilo lá e faça tudo ao teu alcance para você alcançar aquilo lá. E aí temos duas pessoas. O cara mais extrovertido, cheio de contador de piada e tudo mais, faz o serviço bem, só que não corre atrás de fazer o inglês e melhorar a situação dele. O cara do lado fala um português meio errado, tem um sotaque do interior bem forte e é alvo das piadas desse outro cara. Aí o que que acontece?
Ele vê que o outro está estudando inglês. Aí ele chega para ele e começa assim, todo santo dia ele passa lá, ele vê alguma coisa na mesa do cara relacionada ao inglês, e ele fala assim, ô Caipira, você não sabe falar nem português, como é que você vai aprender inglês? Aí todo mundo dá risada, né? Porque é uma coisa de pertencimento, deixa eu pertencer a esse grupo mais legalzinho, e o outro, quietinho, ignora, tá tudo bem, tá tudo certo. E a vida continua. O que acontece nessa empresa um dia? Aparece uma promoção que vai duplicar o salário da pessoa. E aí, o encarregado do setor tem duas pessoas para ele promover, o caipira e o outro da cidade, extrovertido e tudo. Ambos fazem o serviço direitinho. Quem que ele vai contratar? O caipira. Porque a empresa é multinacional. Cargo de chefia em igreja, não. Cargo de chefia em empresa multinacional, você tem que falar inglês. O mercado de trabalho pede para você falar inglês. Esses dias mesmo, um ex-aluno meu, bem das antigas mesmo, e ele chegou para mim e falou, é engraçado que ele fala assim, professor, o meu nível é aquele nível de inglês vadio. O meu nível é inglês vadio. É aquele que sempre começa e para, sempre começa e para. E o professor pede para estudar, eu estudo um dia, no outro não. Então, o meu nível é vadio. Não é nem iniciante, nem intermediário, nem nada. É vadio. É ele que fala. Aí, conversando com ele, ele falou assim, professor, meu Deus do céu, eu estou numa posição de diretoria, só que a empresa é nacional, então eles não pedem inglês. Só que eu gostaria muito de mudar de área. Só que todos os contatos que eu faço, todo o meu network, a primeira coisa que eles perguntam é assim, no nível que você está, você não vai conseguir nenhum emprego se você não tiver inglês. Porque no nível que você está, do tamanho da empresa que você tem, você só vai para empresa grande, multinacional, tá? Ou empresas grandes que já fazem importação ou exportação. Então, você precisa do inglês. Ele falou, não tem como, agora eu tenho que estudar. E aí ele toma vergonha na cara e começa a estudar. Então, voltando ali para aquela historinha, no cenário das duas pessoas, o cara que focou em fazer inglês vai ter mais vantagem do que o outro que não fez. E muita gente assim, precisa, ele precisa fazer inglês, ele quer fazer inglês, ele necessita fazer inglês, mas ele não começa. Por que ele não começa? Muitas vezes eu falo aqui, às vezes nos stories, às vezes nos reels, eu falo assim, procrastinação, você tem preguiça. Tá, mas não é, a preguiça é uma palavra forte. A gente tem o procrastinar, que é uma palavra mais bonita, ó, procrastinar. É chique essa palavra. Ó, eu procrastino. Parece elegante esse negócio, o negócio parece bom. Procrastinar parece bom, porque é uma palavra grande, bonita, maravilhosa. Olha, eu procrastino. Você falar, eu sou preguiçoso. Nossa, aí coloca você para baixo, né? A gente não precisa ficar assim tão para baixo. Você não precisa falar que você é preguiçoso. Você fala que você procrastina. E procrastinar, ou seja, não fazer o que tem que fazer, que a gente pode subentender como preguiça, na verdade é um hábito. Você criou um hábito. O procrastinar é um hábito, e nós temos esse tipo de hábito em alguma situação da nossa vida. Professor, no inglês eu estudo mesmo. Beleza, mas você pode ter esse procrastinar em outra área, na tua saúde, no teu crescimento espiritual, no teu crescimento, no teu crescimento de carreira. Mas eu estou fazendo inglês, mas a tua carreira talvez não precise somente disso, precisa de outras coisas, tá? E aí você procrastina, você sabe que tem que fazer, a zona de conforto que puxa e fala, aqui é confortável, aqui é gostosinho, e puxa você para aquilo ali. É por isso que o pessoal às vezes fica muitos anos dentro de uma empresa, porque aquela zona de conforto está ali. Aí uma hora essa empresa manda você embora, você vai ficar magoado com a empresa, vai ficar magoado com Deus, Deus não cuida de mim, eu dei o sangue para essa empresa, eu trabalhei com febre, eu trabalhei com tontura, eu trabalhei podre aqui, e agora, quando eles não precisam mais, eles me chutam.
Pode acontecer isso. O procrastinar é um hábito. O tema de hoje é seja sem vergonha, para falar inglês. Tá? Good morning, Sheila. How are you doing? Ó, a Sheila é uma pessoa que eu admiro porque ela, quando foi fazer inglês, ela fez do jeito certinho. Porque o que ela fez? Do início, ela deu um pau. Mandou ver de estudar lá e fez tudo certinho. E eu falo isso toda vez que ela está na live. Ela fez direitinho o que ela precisava fazer no início, porque ela já tinha um conhecimento do inglês. Então, ela pegou e mandou ver. E fez. Aí, fazia conversação, o negócio foi fluindo. Quando a empresa dela promoveu para um outro cargo, um cargo de chefia, o tempo dela começou a ficar bem escasso, porque aí é um cargo de chefia, você acaba tendo muitas outras tarefas para fazer, e ela falou, ó, eu sempre estudava no meu horário de almoço, e agora o pessoal não respeita o horário de almoço. Está toda hora um entrando lá na minha sala e enchendo o saco. Enchendo o saco, não. Os caras têm uma dúvida e vão pedir para quem sabe. Só que aí ela falou, eu não consigo me concentrar nos estudos. Só que ela tinha feito tão bem a base que depois ela só foi mantendo. Ela perdeu um pouco do ritmo? Sim, claro, obviamente. Mas ela não perdeu a base. Então, ela consegue se comunicar. Ela consegue se comunicar. Essa é a ideia que você tem que passar quando você vai falar inglês. Se comunicar. Ontem, eu atendi 2 pessoas na empresa que são da Indonésia. E qual que era o meu medo? Cara, se esses caras falando mal inglês, vai ser punk. Vai ser punk, tá? Porque o sotaque é muito carregado, tá? Só que eu estava com pouca informação. Não foi pergunta, eu só perguntei, a reunião vai ser em inglês. Que vinha uma pessoa de São Paulo e, no último momento, essa pessoa passou bem mal, e teve que ser levada ao hospital. Ela não pôde acompanhar essas pessoas. E essa pessoa era do Brasil, então ficaria mais fácil uma transição ali, alguma coisa que precisasse. E aí os caras vieram sozinhos. Só que, o que acontece? Os caras tinham visão. Os caras sabiam falar muito bem inglês. Estudaram muito. Conversei com eles depois. Oh, não, eu estudei e tal. Eu vi que eu ia nesse mercado mundial e tudo mais. E eu fui para cima, fui estudar. Estava o pai, que começou a empresa, e estava o filho. Ambos falavam inglês muito bom. Tinha o sotaque? Tinha, porque eles não moraram nos Estados Unidos. Só que eles tinham um sotaque muito forte. Tá? Até menos do que eu esperava. Eu estava esperando uma desgraceira pura. Mas deu muito certo ali a conversa, fluiu, tudo mais. Foi ótimo. Voltando ali de ser sem vergonha. Para você falar inglês, você vai ter que ser sem vergonha. Porque tem 2 erros assim que são muito... assim, são 2 erros que eles derrubam você no inglês. É você ter vergonha, o ter vergonha, por trás disso, do ter vergonha, existe um medo gigante de aceitação. Na verdade, você quer ser aceito. E se você errar, você pode não ser aceito. Então, inconscientemente, você tem o medo de errar e passar vergonha à frente de uma outra pessoa. Esse é o medo, e essa é a vergonha, de errar à frente de outra pessoa. Quando você está fazendo um projeto ali, uma tarefa, alguma coisa, você testa, erra, faz de novo e tudo mais. Mas à frente de uma pessoa, conversando, você está passando uma imagem, e a gente morre de medo de passar vergonha. É esse o medo. E você vai aprender o idioma, gente, você está aprendendo o idioma, não é a tua língua mãe. E você vai errar, você precisa errar para você aprender. Quem que nunca errou? Todos nós erramos. Eu já falei umas besteiras grandes nas aulas de inglês, em outras situações, porque eu errei. Eu tinha informação errada. Tá? Eu errei até a explicação dando para aluno. O aluno pediu um negócio, eu estava no começo da minha carreira com aulas de inglês,
E como eu era novinho, assim, com experiência de ter aula, eu morria de medo de não saber uma palavra. Ah, o aluno vai me perguntar e eu não vou saber o que ele vai pensar de mim. Então, era um problema gigantesco que eu tinha de aceitação. Eu lembro que a primeira aula que eu dei, quando eu fui contratado, fora de aula particular, quando eu fui para a escola contratado, a minha primeira aula era para 2 crianças de 9 anos, e eu estava tão nervoso que eu me cortei no quadro. Eu cortei a mão no quadro, aqui no meio da mão aqui. Porque eu fui gesticular, eu estava muito nervoso, eu passei numa beiradinha do quadro lá, e eu não sei que canto que tinha ali, que eu passei a mão e cortei a mão. E eu morria de medo de não saber uma palavra. A aluna me perguntou uma palavrinha lá e eu não sabia. Ela perguntou um negócio de comida. Eu não sabia aquela comida, mas eu me senti tão mal, tão mal. Por um lado, foi bom, porque eu tive que correr depois atrás de vocabulário. Gente, eu era viciado em listas de palavras. Eu pegava 500 palavras por semana e eu escrevia ou digitava, eu fazia alguma coisa naquelas palavras e eu carregava aquilo comigo todos os dias. Então, eu entrava no ônibus para ir para a escola, para ir para a aula, para dar aulas particulares, eu entrava no ônibus, já abria aquela listinha e vinha. Qual que era o jogo que eu fazia? Eu começava da palavra número 1 até a palavra número 500. Então, vamos supor aqui, ó, já vou dar 5 palavras aqui. E se vocês... Mariana já está online. Mariana está lá se trocando, tomando café, se preparando para ir para a escola. Eita, vida boa! Ô, professor, vida boa. Acordar às 5 e pouco da manhã, ficar o dia inteiro na escola, você não sabe o que é depois quando você for trabalhar, né? Trabalhar aí a pegada é mais punk ainda, tá? Por enquanto, você só tem sua mãe e teu pai te cobrando. Você vai ver depois. Espero que você seja empreendedora, Mariana, que você vá para cima e seja uma empreendedora, que você faça algo, que você seja dona do teu próprio negócio, que é uma outra vida. E ser empreendedor você não vai aprender na escola. Isso daí você não vai aprender na escola. Mas vamos voltar para a ideia da aula aqui, senão eu me perco inteiro. Gente, se vocês tiverem perguntas, pode fazer, tá? Manda ver aí, sempre tem. A Sheila é curiosa que Deus me livre, guarde amém. E manda ver aí, Sheila. A Mariana está começando, ela está se soltando. Ela está se soltando, ela está perdendo a vergonha. A Mariana está ficando sem vergonha. Ela está começando a perguntar umas coisas um pouquinho diferentes. E ela não está ficando com medo de falar que não sabe. Aí eu tinha esse problema, Mariana. O professor explicava, eu ficava lá. Só que eu não estava entendendo bolufas do que ele estava falando. E aí, depois era a minha vez de fazer as frases, eu me ferrava, porque eu não perguntei, ficava com medo de perguntar. Não sabe, não sabe. Nas minhas aulas, eu já falei isso várias vezes para meus alunos. Cara, eu expliquei o negócio, você não entendeu? Fala, não entendi. E eu vou explicar novamente de uma outra forma. Aí você fala, não entendi de novo. Eu vou ter que explicar de um outro jeito, de uma outra. Eu vou ter que achar um jeito de você entender. Porque esse é o meu trabalho. O teu trabalho é entender, o meu trabalho é te ensinar. Beleza? O que a gente está falando? Vou passar 5 palavras aqui falando do jogo que eu fazia com a minha lista. Eu não posso esquecer disso. Gente, quando vocês estiverem me ouvindo aqui, se eu esquecer alguma coisa ou me perder no que eu estou falando, você fala, professor, você esqueceu de falar tal coisa. Tá? Me ajudem, me ajudem, me ajudem. Água, por favor. O meu ajudador, o meu filho, o Theo, quando a gente quer que ele venha aqui para ajudar, ele some. Ele some. Ele some não, ele está dormindo. Agora, segunda-feira, que eu não precisava que ele acordasse, ele acordou 3h50 da manhã. Prontinho, vamos para lá, vamos lá, vamos lá. Segunda, domingo para segunda, gente, 3h50 da manhã o Piá estava acordado. Meu senhor. Aí nos outros dias, poderia vir aqui, falar com vocês e tudo mais. Ele ficou tão feliz daquele dia ter participado, foi bem legal. Aí fica dormindo. Então tá. 5 palavras de hoje. As primeiras 5. Ó, agora as palavras começam a não ser tão básicas. Bom, aqui são as 40 palavras mais utilizadas, né? 5 e 5 cada dia, já estamos chegando a 40.
45. E elas começam agora a ficar um pouco maiores e um pouco mais fortes. Muito importantes, por sinal. Temos a palavra aqui, ó. Se vocês forem digitando aí, eu vou falar 5 e você digita só o que você lembra, tá bom? Presta atenção aí. Sheila, você tá dormindo aí? Você tá na cama? Ou você já levantou, preparou um cafezão ou chá? Não sei se você toma café. Tá com um chazão aí, tudo tá já pronta para ir para o serviço, assim, ó. Você tá debaixo das cobertas, quentinho, porque agora Curitiba, 10 graus. Curitiba, 10 graus e não tem o que fazer. É, 10 graus. 10 graus. Daqui uns dias começa, né? 5, 0. Beleza, Curitiba de manhã é linda, né? Vamos lá. 5 palavras eu vou falar e aí vocês escrevem quais vocês lembram. E depois eu conto da minha história do jogo da lista, tá? E a gente não pode se perder no tema da live, que é seja sem vergonha. Pode errar. Ó, Mariana escreveu uma palavrinha. Uma delas tá, o hello tá errado, Mariana. O hello você esqueceu um L. Nesse momento você põe a culpa no corretor. Maldito corretor! E pau. É ótimo. É este o momento de culpar alguém. No resto, você culpa você mesmo. Mas nesse aqui, você culpa o corretor. Vamos lá, 5 palavras. A Sheila não falou onde ela está. I'm in the bed. Provavelmente in the bed. Ó, 5 palavras. What, go, there, can, who. What, go, maldito corretor. Isso mesmo. What, go, there, can, who. Manda ver. Qual das 5 você lembrou? Interage aí comigo. Coraçãozinho. Manda aviãozinho para alguém aí para acordar infeliz lá que está dormindo aí, não é que precisa do inglês. Compartilha depois. Mais no finalzinho ali, ó, faço aquela pose legal. A Mariana ontem fez um print bem legal, depois marcou meu nome lá no Instagram dela, foi bem legal. Gratidão, Mariana. Isso aí, me ajuda. Já deu mais, apareceu mais seguidores ontem, viu, Mariana? E foi bem assim, você postou lá, interagiu mais, o Instagram entrega isso de alguma forma nos cálculos deles ali do algoritmo e já apareceu novos seguidores ali. Já apareceu mais gente compartilhando e tudo mais, foi bem legal. 5 palavras, vamos lá, digita aí. Ah, a Sheila já está esperta lá. What, good, can, how. Não, 2 erradas ali, Sheila. Good e how, eu não falei. Ó, what está certo, go, there, can, who. Então, o can você acertou, o what você acertou. Good e how está fora de questão. Vai lá, Mariana, digita aí. Se você não estiver atrasado para os negócios da aula, Mariana. Go, beleza. Ó, what, go e can você já acertou. Faltam 2. There e who. Go, ok. Isso, what, go, can, there. Não, não tem essa. Essa não tem. Mariana, sabe por que você escreveu there e você coloca maldito corretor? Sabe por que você escreveu there? Who tá ok. Ah, who você lembrou, né, Mariana? Foi da aula de ontem, né? Ó, sabe por que você escreveu there com D, D-R? Porque isso, o que acontece? Você escutou there. No português, there é D-R. E pronto. Só que a gente nem tem isso, there, no português. Só que o som te faz lembrar isso daí. Toda aula eu falo. Parte do conhecido para o desconhecido. Você escreveu DR porque o teu cérebro lembra. There, esse som. D é D. E er é R. Só que no inglês, esse there, ó, a língua. There, é o TH. E esse there, ninguém escreveu there ali, né? There. Não, ninguém. Esse there é quando você fala deles ou delas. Deles ou delas. Lembraram agora? There. TH
D-E-I-R. Tem dois, né? Esse der vai te lembrar de duas palavras. Esse é um tipo de homophones, tá? Isso, Sheila e Mariana, só faltou o I ali. Veja ali o que a Sheila escreveu, o dela tá certinho. O teu deu quase certo. Mas isso aí, tá interagindo, tá ótimo, gratidão. Beleza? Então, assim, ó. What, o quê? A outra palavra é go, ir, there, deles ou delas. Can, poder. Who, quem não. Quem, isso, quem. Você viu aqui que legal, ó? Quem, isso é português. Quem. A palavra poder, can, já muda. A gente muda o músculo que trabalha aqui na boca para fazer esse som, a língua, a garganta e tudo mais, já muda um pouquinho, tá? E isso que você tem que fazer. Hoje de manhã eu estava assistindo uma aula. Galera, é 4h30 da manhã, eu já tenho que pular. 4h30 já começa a minha jornada. Tá cansado? Estou. É difícil levantar? É. Tem que ser feito? Sim. Pau. Manda ver. Manda ver. Na maioria das vezes, eu venço o despertador. Sabe aquela coisinha de mais 5 minutos, mais 10 minutos? Às vezes ele me bate, porque às vezes eu fui dormir muito tarde. Mas tem que levantar, tem que ser feito. Existe o sacrifício. A aula é grátis. Para quem não tem dinheiro, a aula é grátis. Não estou falando que vocês não têm, mas assim, eu tive uma live que eu falei isso daí. Dinheiro e tempo são as desculpas maiores que o pessoal usa para não fazer inglês. Só que dinheiro você dá um jeito se você precisar, e tempo você também dá um jeito, é só se organizar. O rico e o pobre têm 24 horas. Veja o resultado da vida de cada um. Então, precisa de organizar. Não é que você vai organizar hoje e você vai ficar rico amanhã, mas a constância disso vai fazer você ser uma pessoa melhor, tá? E eu me perdi totalmente no que eu estava fazendo. A gente estava falando das 5 palavras e da minha listinha lá. Beleza. Ó, eu te dei 5 palavras aqui. What é o que, go é ir, there é deles ou delas, quem é poder e who é quem. Falar dessas 5 aí. Beleza. A minha lista de palavras lá quando eu fui aprender, que eu tive aquela experiência lá com as menininhas lá na aula, que ela pediu uma palavra e eu não sabia. Eu fiquei desesperado. Falei, então vou mandar, eu vou saber tanta palavra que não, os caras vão perguntar, eu vou saber. Até um dia o meu professor falou, você não é um dicionário. Você não é obrigado a responder tudo que os alunos perguntam. Você não é responsável por tirar todas as dúvidas deles. Você tem que deixar eles procurarem, porque quando ele procura, ele pesquisa. Quando você pesquisa, você aprende. Você aprendeu nas aulas. A Mariana ainda está indo para a escola. Mariana, você vai aprender muito mais nos trabalhos que os professores lhe derem, para você pesquisar, tentar descobrir, do que estudar para a prova. Por isso que na faculdade tem TCC, que é um trabalho final. É ali que você aprende. É ali que você aprende. Então, quando você procura no dicionário, nunca você vai pegar uma palavra só. Sempre quando você procura uma palavra no dicionário, você acha uma outra. O... Eu tenho um problema que, assim, eu me disperso muito. Minha mesa está cheia de coisa, não deveria ser assim, porque tem muita coisa aqui que me chama atenção e me tira do foco. Toda vez que eu ia procurar uma palavra no dicionário, às vezes eu me perdia na palavra que eu estava procurando, porque eu tinha achado tanta coisa legal antes que eu esquecia de fazer o que eu estava fazendo. Eu ia procurar lá, vamos supor, eu não sei o que é who. Aí eu ia procurar who. Who é com W. Eu chegava lá. Até chegar no W, na minha época, o dicionário, papelzinho, olhar. Até eu chegar naquela palavra, eu tinha visto uma outra ali, uma figurinha no meio do dicionário, eu ficava lendo aquilo ali, nossa, que legal, assim, que fala tal coisa, que legal, o que mais é isso aqui? Daqui a pouco eu falo, nossa, eu tenho que traduzir isso aqui. Que palavra que era mesmo? Who. Aí que eu ia lá e pegava a palavra who.
Então, sempre quando você for no dicionário, você vai aprender mais alguma coisa, tá? É impossível não aprender. Inclusive, na live eu falo, é impossível você passar por aqui sem aprender. E aí eu ia para minhas 500 palavras e eu montei um jogo, eu criei esse jogo para mim mesmo. É para eu mesmo, assim, é eu mesmo. Tá. Agora, não sei. Veja aí, a Sheila acho que é boa na gramática, aí vai falar, é para eu mesmo ou para mim mesmo? Para eu mesmo fazer. É para eu mesmo, eu acho. Então tá. Voltando, aí eu fazia a minha lista. 500 palavras por semana. O que eu fazia? Aí eu lia a primeira palavra. Vamos supor que fossem essas palavras que eu passei aqui hoje. What? O quê? Aí eu olhava lá e falava, what? O quê? Go, here. Qualquer outra. There, deles e delas. Para eu mesmo. Obrigado, Sheila. Can, poder. Who, quem. E eu vinha. Qual que era o jogo? Eu ia estudando, falando uma, outra, tal, tal. Depois eu falava português para o inglês. E depois, o que eu fazia? No meu jogo, eu tinha que falar a palavra número 1 até a palavra número 500 sem errar. Castigo, volta para o número 1. Então, eu estava lá na 485 sem errar. A 486 era rua e eu, rua. Demorasse um pouquinho, castigo, volta na primeira. Eu me importava com castigo? Eu não poderia fazer aquela guerra da lei do menor esforço. Qual que é essa lei do menor esforço? Na dúvida, você joga a zona de conforto ali. Eu poderia falar, essa aqui tá, só esqueci, porque eu estava chegando no final para ganhar o meu jogo. Mas eu não fazia isso. Eu falava, beleza, porque qual que era a recompensa agora? Eu ia voltar para as primeiras palavras e ia repetir. Eu repetia muito. E aí, quando eu chegava do 1 ao 500 sem errar, o que eu fazia? Como eu errava muito, até chegar na metade, até chegar no 500, eu tinha repetido muito a palavra número 1 até o 100, por exemplo. De tanto errar, eu voltava na número 1. Então, a número 1 depois começou a ficar rápida. Ficou rápida, 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 rápida. Eu ia do 1 ao 100 muito rápido, de tanto repetir. Quando eu chegava no 500, eu invertia a lista. Eu falava, agora eu vou do 500 ao 1 sem errar. Então, as palavras do 250 acima, eu não tinha praticado muito. E aí eu começava. Aí você começava a errar do 500 até o 400 e você repetia, 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 até aquilo gravar. Gravei como? Inglês, português. Então, opa, até sair da tela aqui, ó. Eu queria fazer isso para isso, aí você joga a mão para cá e joga a mão para cá. Não vai aparecer em lugar nenhum. Então, o que eu memorizava? E lembra, você tem um vocabulário, vamos supor que você tem um vocabulário de 1000 palavras em inglês para português. Provavelmente, o teu vocabulário português para o inglês deve ser de umas 500 palavras. Só que, qual que foi a palavrinha que apareceu ontem? Ontem uma aluna quis falar alguma coisa, a Mariana estava na aula. Ontem uma aluna quis falar alguma coisa, ela falou, como é que fala terminar? Aí eu bati na mesa assim, falei, não acredito que você não sabe o que é terminar. E eu falei, vai imaginando tal coisa. Eu não falei a palavra. Vai imaginando tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Um filme, um desenho, uma competição e tal. Fui falando ao redor ali para ver se a imagem vinha para ela. E aí não deu, porque ela estava pensando português e inglês. E quando você tenta buscar uma palavra português e inglês, na maioria das vezes você não consegue pegar. Mas quando você pensa em inglês, você tenta montar uma frase, socar aquela palavra que você quer ali no meio, as chances de você lembrar são maiores, porque o teu vocabulário em inglês e português é maior. E português para inglês, não. Isso aí. Finish, isso mesmo. Isso mesmo, Mariana. Isso aí. Tá? Eu tenho que lembrar uma coisinha. Sobre isso que a Sheila também pôs, isso aí. Só que acontece, quando eu escrevi finish, a aluna falou, é verdade, eu já sabia, eu já vi quantos desenhos que a gente via do Pernalonga, do Tom e Jerry. Mariana, se você falar que não conhece esses caras, eu vou dar um cascudo, né? Não vai chamar de velho. Tanto, vamos pegar desenho atual. Eu nem sei que desenho.
Nos filmes aí atuais, tanta competição, Cars, aquele desenho Cars, você tem o start e você tem o finish. Quem joga os videogames, você tem start e finish. Quem vai a algum programa, às vezes tem um programa no computador, às vezes tem um finish do programa ali. Tá? O the end, Sheila, o the end é o final. Não quer dizer terminar a ação que você estava fazendo. Entendeu? Ah, ela conhece, a Mariana conhece ali. Tom e Jerry, Pernalonga, Mickey, ok? Tá. The end, Sheila, é o final de algo. Então, ali estava o filme, aí aparece the end. A pronúncia é the end, tá? Toda vez que a palavra the, T-H-E, aparecer e a próxima palavra for uma vogal, o som muda para the end. The end. Tá. E eu tinha que falar uma coisa aqui que a Mariana falou sobre o finish. Aqui, lembrei. Ó, Mariana, para você ter um exemplo ali, quando eu falo que a gente tem que ter constância em inglês, você tem que aprender todos os dias. Não, você tem que praticar o inglês todos os dias e sem vergonha de errar. Por isso que você vai praticar dentro do grupo que nós temos, tá? No grupo da mentoria lá das aulas de inglês, tem terça e tem quinta. Quem está nos grupos, pratique lá dentro do grupo, faça a frase. Eu pedi para o pessoal fazer, o pessoal não faz. Eles querem praticar inglês, mas não pratica. Mas tem que praticar, tem que dar a cara a tapa, tem que passar vergonha, tem que errar. Aí você vai ganhando confiança. Erra uma vez, passou vergonha, houve uma emoção. Quando há uma emoção, você aprende muito melhor. Então, o que eu queria falar aqui com você, Mariana, sobre constância, Mariana e a Sheila, e o pessoal do Zoom. Sempre eu vou me referir aqui do pessoal do Instagram, tá? Quando você, vamos pôr correto aqui a frase, por que que o correto é você estudar diariamente, é você praticar diariamente, é você ter contato com o idioma diariamente? Tudo que você aprender, qualquer curso que você fizer, mesmo que não seja em inglês, tá? Qualquer curso. Igual a Mariana vai estudar hoje, vai ter lá 5 aulas. Se ela tiver essas aulas somente daqui um mês, daqui uma semana, e ela não estudar a semana inteira, as chances dela lembrar as coisas lá na outra semana são bem menores, elas caem para quase 20%. Então, tudo que você vê num dia e pratica no outro, a tua retenção é maior. Então, a cada 24 horas, vai diminuindo. A cada 24 horas, as lembranças daquilo que você aprendeu, elas vão diminuindo. Por isso que é importante a repetição. Por isso que, Sheila, você já passou por isso? Eu já passei por isso. Você tira férias lá na empresa, quando você volta, de repente você não lembra da senha, de repente você não lembra de um código de um produto, do nome de um produto ali que você estava utilizando, de uma senha, de um código, de alguma numeração que você tinha que pôr ali, porque você ficou um mês sem praticar. Isso acontece. Por isso, a Mariana, quando colocou ali finish, ontem, a Mariana não lembrou dessa palavra, aquele esquema. O vocabulário português para o inglês e o vocabulário inglês para o português. E ela não lembrou. Agora, menos de 24 horas depois, ela já lembrou. E isso já vai ficar um processo também essa que eu lembrei. E se você pegar amanhã ou depois de amanhã e está lendo alguma coisa aparecer essa palavra, você vai lembrar. Mas alguém pode falar, mas finish é uma palavra básica. A partir do momento que você sabe que aquela palavra é básica. Mas se você não sabe, se fosse uma outra palavra, esses dias eu precisei lembrar, eu acho que foi na aula, a Sheila estava nessa aula, se eu não me engano. Até foi bem legal a conversa. Eu precisei lembrar, a gente estava falando de cozinha. Ah, não, a Sheila não estava na aula. Na aula, o aluno estava, um dos alunos estava lá no Zoom e estava na cozinha, estava cozinhando, estava fazendo um frango. Até ela errou, ao invés de falar frango, ela falava chicken. Era kitchen, ela falava chicken. Ela falou, meu Deus do céu, como eu me bato com essa palavra. Ela não teve vergonha de falar. E ela errou mais umas vezes e a gente ficava brincando. Cuidado de colocar o tempero no kitchen. O kitchen é a cozinha.
E ela ficava piqueniquite brincando. E o outro aluno também gosta de cozinhar. E começamos a falar, então vamos falar sobre cozinha, receita e tudo mais. Vamos para esse vocabulário aí. E uma hora a gente estava falando assim, eu fui mostrar alguns verbos relacionados a isso e apareceu a palavra cascar, casca, descascar, alguma coisa assim. E aí tinha casca fina, que é peel, por isso que algumas empresas de cosméticos têm aquele peeling, que é tirar uma pelinha fina aqui do rosto e tal, umas casquinhas e tal. Esse é o peeling. E aí o aluno falou, tá, e se a casca for grossa? E aí na minha mente veio a imagem da casca, em alguma figura que eu aprendi, só que fazia muito tempo que eu não usava aquela palavra. E eu fiquei, eu acho que é window rind. Eu não tinha certeza. E eu não fiquei com vergonha de errar. E mesmo à frente dos meus alunos. Eu falei, ó, vamos pesquisar. Aí eu fui pesquisar e eu falei, ó, tá aqui, achei a palavra, é rind, ou é rind. Eu falei assim, ou é rind ou rind, vamos ver a pronúncia. Aí a pronúncia era rind. Eu falei, engraçado, né? Eu lembrei da figura onde eu aprendi isso, só que fazia muito tempo que eu não pronunciava essa palavra. E aí ela entra nesse esquema da gente ali, de você não praticar certas palavras, você vai acabar esquecendo, tá? Tá, mas e se eu não entrar em contato com esse tipo de palavra ali? Você vai esquecer, tudo bem. Por isso você tem que ler, e ler em inglês a maior quantidade que você conseguir, tá? Pega esses livros, ó, por exemplo, o aluno é iniciante, você pega livro de inglês, as histórias de inglês para iniciante. Tá? Deixa eu pôr um pouco de palavras aqui para o pessoal do Zoom depois, eu não coloco as palavras aqui, aí se ferra. Ó, a palavra que eu estava falando da casca é rind, é essa aqui. Tá? A palavra que a gente estava falando ali era finish. Tá? Outra palavra que foi falado ali, bom, as 5 palavras vocês têm na minha tela aqui, ó. São essas 5 aqui, tá? Beleza? São essas aqui. E onde eu estava, que eu me perdi novamente. Pá, pá, pá. Eu estava falando das palavras. Tá. Constância, estudar todo dia, não deixar passar 24 horas sem praticar. Aí eu estava falando assim, e iniciante, você tem que ler historinhas para iniciantes no início. Por exemplo, existem vários livros que vão contar a historinha do Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, todos esses clássicos, eles vão ter essa história, um livro bem fininho, dentro do vocabulário que você tem. Então, eles vão contar essa história bem simplificada, usando 1000 palavras. Outras vão usar... Esses livros, eles são assim... Você vai num sebo, sabe o que é sebo? Onde vende livro usado. Aí você fala assim, eu quero aqueles livros fininhos para alunos de inglês que estão começando. Aí lá vai ter um monte, uns bem fininhos, uns pouquinho mais grossinho, 40 páginas, 60 páginas, um com mais figuras, outros com menos figuras. Atrás do livro, normalmente, ou na penúltima página, ou na primeira página, depois da capa, vai ter uma classificação. Esse livro é para alunos do nível 2. O nível 2 dentro daquele livro seria assim, com um vocabulário de 500 a 1000 palavras. Com vocabulário de 1000 a 1500 palavras. E aí você dá uma olhadinha no livro ali, você lê uma página e vê, opa, está dentro. Se tiver muito fácil, normalmente os livros mais fáceis, as letras são maiores, tem mais figuras. E aí você fala, não, isso aqui é muito fácil demais, não é para o meu nível. Tenta puxar uma assim que você já vê que aparecem umas palavras um pouco mais difíceis. Então, você vai comprar lá um livro com 40 páginas ou mais. Mesmo dentro desses livros, você vai encontrar palavras diferentes. Você vai encontrar palavras um pouco mais fortes, tá? Porque o vocabulário do inglês é muito rico nisso. Desde a quinta série, desde o primeiro ano ali, o pessoal vai alfabetizando, eu já vi uma aula dessas daí, os professores, quando vão... Por exemplo, aqui você vai aprender a tua língua mãe, você vai aprender o português, obviamente. Lá, eles vão aprender inglês. Obviamente, igual a gente aprende aqui o português, tá? Só que mesmo as criancinhas lá, desde o primeiro ano, os professores já impulsionam as crianças para criarem adjetivos para algumas palavras, sinônimos para algumas palavras, e já vai induzindo eles a escreverem muito.
É por isso que o público americano, numa pesquisa que foi feita, que eu não sei quando, 80% das pessoas achavam ou acham que tem um best-seller guardado em algum lugar na mente dela. Ela acha que ela é capaz de escrever um best-seller. 80% acha que tem um best-seller. No Brasil, 1% consegue ler. Estou exagerando. Mas quem que lê no Brasil? Pouquíssimas pessoas. Lá, 80% acha que pode escrever um livro. Olha a diferença. Então, para você praticar o teu inglês, eu quero praticar, leia. Leitura vai te trazer vocabulário. Vou lá para mais 5 palavras, que faltam 10 minutos, e eu me ferrei de novo, que eu não passei todas as palavras. Vamos lá. 2 palavras, vamos ali, interage comigo. Eu vou falar e você diz qual que é. Provavelmente você vai acertar uma e a outra não, tá? A palavra é him. Him. Isso aqui é um homophones, quer dizer, esse som, him, são 2 palavras dela. Escreve a primeira que você lembra. Vamos lá, interage comigo, gente. Vamos, pelo amor de Deus. Não, isso é... Como é que é? É necessidade de aceitação e aprovação. Mas, nesse caso, é necessário. Eu preciso que você interaja comigo. Ninguém? Eu estou escrevendo e não está aparecendo aqui para mim. Eu acho. Peraí. Aqui. Você estava escrevendo. Minha tela que estava errada aqui. Desculpa, gente. Pio, yes, ok, conheço. Beleza. Pio, lá que a Sheila falou. Sheila, você escreveu ali, reading, tá? Reading é... O reading é do... Quando eu estava falando rhyme. Tá. O reading é do particípio da palavra andar de. Por exemplo, andar a cavalo. Ride on a horse. Ride, road, reading. Vem de lá. Tá bom? Do terceiro ali, verbo irregular. Tá? A Sheila escreveu ham. Não, mas é him. Ham é presunto, com A. A Mariana escreveu rim ali, não é, rain não é com H, tá? É com H. Oita, volta, aqui. É com H. Him, tá? Vamos passar aqui, senão eu não vou conseguir passar todas as palavras. Him é ele. Por exemplo, eu converso com ele. I talk to him. I talk to him. Lembrou agora? E o outro him é hino. Acho que dá para... Não dá para escrever aqui. O outro him, ele é H-Y-M-N. Hino cristão, um hino de uma religião, e tudo, alguma coisa assim, é hino, him. O primeiro ali, Mariana, não é hen, tá? Hen é outra palavrinha. O que eu quero é him. H-I-M. H-I-M. Him. Isso é him. Que é ele, né? Him, ele. Por exemplo, conversar com ele. Recebe a ação do verbo, him. E o outro é hino. Him. H-Y-M-N. Vamos para mais. Agora, verbo irregular. Vamos lá. Vê se vocês lembram algum aí. Isso aí, Mariana. Him, him. Verbo irregular. Escreve aí se você lembra. Sentir-se. O verbo sentir. Opa! Chegou um aluno ali. Sentir, brigar e encontrar. Qual desses 3 que você lembra ali como verbo irregular? Gerson, grande Gerson. How are you doing? Gerson foi meu aluno. Nossa, faz muito tempo atrás, galera. Não, ele foi meu aluno muito tempo atrás, depois ele voltou a fazer as aulas de conversação. E eu dava aula para o Gerson antes do meu filho nascer. Meu filho tem 10 anos.
Acho que no meio desse termo ele fez algumas aulas comigo. Uma grande pessoa, uma pessoa muito focada. O Gerson, eu lembrei de uma historinha tua, Gerson. Dá um oi aí, Gerson. Dá um oizinho para nós, dá um hi aí. Tá? Fio, encontrar. Desculpa. Fio, tá. Fio, o find, encontrar, o fio, sentir, isso aí, tá? Daí, como é verbo irregular, feel, felt, felt. Find, found, found. Que seriam os três. Aí faltou qual? Brigar. Brigar ou lutar. Lembra desse verbo? Veja aí se você lembra desse verbo. Feel, felt, felt. Isso mesmo, Sheila. Brigar ou lutar. Ô, Gerson, dá um oi aí. Você está dirigindo, tá em trânsito, está numa moto. E eu vou contar uma historinha do Gerson, se der tempo. Tem uma historinha legal tua, cara. Eu lembro dessa. Find, found, found. Isso daí, Sheila. E faltou brigar. Ou brigar. Esse brigar, gente, é de porrada. Vai dar chute, vai dar murro, vai fazer o que for preciso para ganhar. Esse é o fight. Fight, fought, fought. E aí finaliza os três verbos irregulares. Fight, fought, fought. Ok. O Gerson não deu oi, mas eu tenho certeza que ele está escutando. E acho que amanhã, se eu lembrar, eu vou contar a história dele. Gerson, se você acorda cedinho todo dia, a partir das 5h45, nós temos o Coffee in English, que a gente vai conversar sobre vários assuntos. O de hoje foi seja sem vergonha. Sem vergonha para falar, sem vergonha para errar, porque você precisa errar, senão você não vai se comunicar em inglês. Se tiver medo, você fica retraído ali, não fala. Tá? Mariana, é fight. F-I-G-H-T. Fight. Vamos para mais duas palavras. Agora, duas palavras aqui que parecem uma coisa. Então, quando você escutar, você vai achar que é uma coisa e ela vai ser outra, um false cognato, um false friends. Tá? As duas palavras são camp e a outra é cigar. Camp, cigar. Camp, C-A-M-P. Isso, Sheila. Fight, fought, fought. Muito bem. Fight, fought, fought. Isso, Mariana. Fight, fought, fought. Camp, C-A-M-P, que parece o quê? Campo, mas campo é field. E camp é acampamento. Então, ele parece uma coisa, mas não é, ele é outra. A outra palavra, cigar, isso aí, camp. A outra, cigar, que parece o quê? Cigarro. Mas não é. Cigar é charuto. Cigar é charuto. Então, cigar parece cigarro, mas é charuto. E como que eu falo cigarro? Cigarette. Então, nós temos duas palavras que parecem uma coisa e são outras. Eliéder. Eliéder é parente, é primo da minha esposa. Lá de Cianorte. Um abraço, Eliéder. Good morning! Que bom vê-lo aqui. Eliéder sempre está curtindo lá minhas postagens, bastante interação dele lá. Gratidão, Eliéder. Ó, então, as duas palavras de false friends. Camp, cigar. Camp, que parece campo, e campo é field. Cigar, que parece cigarro, mas cigarro é charuto. E cigarro, cigarette. Ok? Agora vamos para duas outras palavras, phrasal verbs. O pessoal do Zoom está me vendo tá vendo a tela. Então, tá tudo certo aqui, galera. Ó, vai olhando ali o que eu estou falando. Phrasal verbs. E o Gerson não deu o oizinho. Depois eu vou mandar um oi para ele lá, falar, ó, aparece na live amanhã que eu tenho uma história bem legal sua que aconteceu numa aula e você vai ver um bom exemplo lá do que não fazer, viu, Gerson? Aquele exemplo lá foi bem legal. Você deu muita risada junto comigo. Eu só não lembro o nome do outro aluno que estava junto, que aprontou a mesma que você aprontou. Foi bem legal. Foi bem interessante o exemplo daquele dia. Phrasal verbs. Phrasal verbs são responsáveis de traumas para quem vai para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, chega lá não entende o que os caras falam.
Esses phrasal verbs são duas palavrinhas, um verbo e uma preposição. Quais as duas de hoje? Anota aí. Anota, ou então depois me manda uma mensagem, fala assim, me manda o material da aula de hoje, eu quero fazer os exercícios. Então, você vai receber o material que eu estou passando, mais os exercícios, tá bom? Ó, phrasal verbs. Do over. Do over. Do over é repetir. Então, é uma outra forma de você falar repeat. Do over. É uma outra forma de você falar repetir. O outro phrasal verbs, ele é o drop by. Drop by. Então, nós temos do over, que é repetir, e nós temos o drop by. Drop, D-R-O-P. E buy não é o buy de comprar e não é o buy de tchau. É o B-Y. Drop by. Drop by é uma forma de você falar visita. Faz uma visitinha informal, uma visitinha, uma passadinha ali. Oh, drop by. I'm gonna drop by. Eu vou dar uma passadinha ali, fazer uma visita informal ali, sem compromisso, só uma passada de repente ali, ok? Um drop by, ok? Esses são os phrasal verbs. Anota ou depois me manda mensagem para mandar o material, ok? Vamos lá. Drop by. Mariana, tira o E do drop. Só tirar o E fica certinho. O drop é deixar cair, derrubar. Tá? Só o drop sozinho é derrubar, cair. Deixar cair, derrubar. Ok? E drop by é fazer uma visita informal. Você vê que o phrasal verb, de vez em quando, ele é doido. Não faz sentido. Na maioria das vezes. De vez em quando faz. Agora, duas gírias. Eu acho que a parte que o pessoal mais gosta é a gíria. Que a gíria sempre assim é legal. Tem duas coisas que os alunos sempre adoram e memorizam. É gíria ou então aquelas piadinhas infames, filha da mãe, de brincar com coisa errada do inglês. De traduzir, por exemplo, chá comigo, tea with me. Eu tinha um aluno que fazia isso, mas me dava um ódio tão grande, porque lembrar dos verbos irregulares que eu passava na aula passada, ele não lembrava, mas toda aula ele via com uma piada nova dessas, infeliz, assim, que chamava atenção. Mas por que ele memorizava mais essa parte de brincadeira? Porque a gente memoriza aquilo que é muito importante, tem uma relevância muito forte para nós, ou algo que tem uma emoção muito forte, e essa emoção ela tem que ser ou muito engraçada ou muito triste. Houve uma emoção, alguma coisa, você vai lembrar. Você passou 300 anos na escola, você lembra de alguns dias onde houver uma emoção muito forte. É assim que nós memorizamos as coisas. A nossa infância inteira você lembra dos momentos mais marcantes. Seria assim, você só lembra das melhores cenas, ou as piores cenas. Você não lembra de todos os dias. Ok? Normalmente você lembra mais da surra que você tomou da mãe do que das palavras de carinho que ela falava na hora que você estava quase dormindo. Não é isso? Vamos lá para as duas gírias, que eu já passei do meu horário e depois fica complicado também o pessoal que está indo para o serviço e tudo mais. Tá? Duas gírias. Get your ducks in a row. Essa é longa, hein? Get your ducks in a row. Get, o verbo get. Your ducks, ducks são os patinhos, in a row. In a row é numa fila. Provavelmente a origem dessa expressão é assim. O pato, o ganso, se não me engano, quando tem os filhotinhos, eles não andam em fila. A gente viu isso em desenho. A mãe sai e os filhotinhos vêm tudo numa sequência ali, numa linhazinha. Get your ducks in a row é o quê? É organizar-se. Então, você pode falar assim, eu vou me organizar, fazer minhas coisas aqui, deixar tudo certinho, depois eu faço outra coisa. I'm gonna get my ducks in a row. Então, aqui, ó, get your ducks in a row. Esse your, você vai trocar pela pessoa que você está falando. Se você vai falar que você vai se organizar, se você vai se preparar para uma outra tarefa, você fala, ó, vou me preparar aqui, ajustar tudo que preciso. Então, você vai falar, I'm gonna, eu vou, né? I'm gonna get my ducks in a row. Agora, você vai falar para outra pessoa, ó, se organiza aí que a gente vai começar a live. Get your ducks in a row. You're gonna start
we're gonna start our meeting, tá? O Douglas, Dogrito, manda um oi aí, você entrou também, bem no final, né, infeliz? Porque não entra antes para interagir. Então, aqui, ó, qual que é a expressão de hoje? Get your ducks in a row. Get your ducks in a row. O que quer dizer isso? Se organiza aí, se prepara para fazer uma outra atividade. Finalize algo, organize para começar uma outra atividade. É uma expressão, tá? Tipo assim, ó, ajeita suas coisas, mãe falando para a filha, ajeita o quarto aí e vai lá estudar. Então, você pode falar, hey, get your ducks in a row, go to study. Você pode falar isso. Ô, Sheila, você pode falar isso para a Duda, tá? Se o quarto dela estiver desarrumado, você fala, hey, get your ducks in a row and let's go out. Arruma aí, vamos sair. Ó, dá de boa essa. Get your ducks in a row. A outra expressão, put out fires. Put out fires. Put, todo mundo conhece, P-U-T. Out, O-U-T. Put out fires. Que é fogo. Seriam fogos. Put out fires. O que quer dizer isso? É uma expressão, por exemplo, você tem uma empresa, você tem um cargo de chefia, e o dia foi tão corrido que você teve que resolver problema em vários locais. Deu um pau no sistema, deu um pau na impressora, deu um problema numa entrega, deu um problema numa compra, deu um problema com um funcionário que faltou, deu um problema com o meu relatório. Então, você passou o dia inteiro apagando incêndio. É o que a gente fala no português. Put out fires. Essa é a gíria do dia. Mais uma, né? Put out fires. Put out fires and get your ducks in a row. Galera, gratidão a todos que participaram. Coffee in English todos os dias. Não, todos os dias não. De segunda a sexta, 5h45 da manhã, é impossível você sair sem aprender alguma coisa. Então, todos os dias eu lhe passo 15 palavras. E essas 15 palavras estão distribuídas em as palavras mais usadas, as 1000 palavras mais usadas do inglês. Você vai aprender um false friends, que é uma palavra que parece uma coisa, mas é outra. Você vai aprender verbo irregular, sem eles você não muda de nível nunca no inglês, você vai aprender 3 verbos por dia. Você vai aprender as gírias, as expressões, né? Gíria é local, expressão é de âmbito nacional. E você vai aprender os phrasal verbs, tá? Print. Ah, tem um print, isso mesmo, Evelyn. Vamos para o print ali. Evelyn não, desculpa, é a Mariana. Oh, tchau. Ali está escrito Evelyn, galera, mas é a Mariana que entra com o link da mãe dela, tá? Então, aí você aprende mais as gírias e tudo mais, e sempre tem o tema do dia. O tema de hoje foi Seja Sem Vergonha, para aprender inglês. Você tem que dar as caras, forçar, errar, e isso acontece. Mariana, um print para a gente fazer lá. Veja aí se deu. Oi, então faz assim. Oi, então faz assim. Ei, deu certo, Mariana? Conto com você lá para me marcar lá no negócio, hein? Dá um joinha aí, acena, faça alguma coisa e ajude a interagir com esse módulo aqui. Com esse módulo não, nossa, agora me perdi, eu estava lendo um negócio aqui. Ajude a interagir aqui no Instagram que vai dar tudo certo. Não deu? Vamos de novo. Agora acho que deu. Tem que dar aí. Ô Douglas infeliz, se você fizer um print do negócio errado, você não manda lá no grupo, hein? Gente, quando a gente termina a live, você tem que pôr a capa. Aí deu certo. Você tem que pôr a capa da live que você fez. Senhor amado, você vai passando aquele negócio assim, aí as caras falam assim, ó. Sai desse jeito uns negócios assim, mas é muito engraçado. Aí não dá para pôr. Então, quando eu não acho nenhuma foto boa ali, aí eu tenho que buscar uma outra capa e pôr lá. Beleza? Galera, mesmo você que não estuda inglês, se você me acompanhar aqui todo dia e pedir o material, você vai ter exercício para você fazer e eu te ajudo.
Porque todos nós temos um pouco de conhecimento do inglês. Alguma coisa você tem, ninguém é zero, tá? Se você quiser descobrir quantas palavras você sabe em inglês, me manda uma mensagem no direct e eu te mando um link de um teste. E esse teste é 3 minutos no máximo, você descobre quantas palavras reais você sabe em inglês. E é muito legal. E se você estudar todo dia, ó, com essa aula aqui, estamos na aula 9, vai dar quase 170 palavras já aprendidas, entre expressões e outras coisas. Tá? São 170 palavras que você pode estudar durante... foram 2 semanas. Como é 15 palavras por dia, tem palavra que você já sabe. E outras é praticar. Aí vai do teu tempo que você tem. Ah, não consigo 15 por dia. Estuda 5, estuda 6, estuda uma. Se é 15 e só consegue uma, é melhor uma do que zero. Então, vai fazendo que você vai conseguir. E eu vou te ajudar. Galera, ficamos aqui. Coffee in English, Day 9, a aula 9, finaliza nesse momento. See you, hoje é sexta. See you next week. Bye-bye.